Há uma história do anjo do Senhor que desceu e ficou ao lado de um homem que viveu uma longa vida de devoção a outras pessoas. E disse a ele: Deus quer recompensá-lo por toda a sua devoção aos outros. O que você gostaria? Sua resposta foi: O que eu gostaria acima de tudo é que todos os que passam por minha sombra sejam curados de todos os seus problemas, pecados e doenças, e que eu nunca saiba quem passou por esta sombra. E assim, como a mulher que passou pela multidão e tocou a bainha do manto do Mestre Jesus foi curada, muitas pessoas podem ser curadas de doenças e pecados passando pela nossa sombra, e ainda assim não teremos consciência de uma cura ocorrendo ou de sermos espirituais. Pessoal, para a gente poder compreender de forma profunda e real esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre essa ideia de sermos espirituais. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, nós usamos expressões para fazer distinções. Então nós fazemos distinções a partir de palavras. Aquilo que é material, aquilo que é espiritual, aquilo que é não ser, aquilo que é ser e aquilo que é ser espiritual. Então, quando você pergunta o que é ser espiritual, aqui com vocês nós estamos trabalhando o despertar de sua natureza real, da verdade sobre você. Esta verdade sobre você é a natureza de ser. Essa natureza de ser é essencialmente divina. Não é algo alcançável que possa ser descrito ou colocado em termos de uma linguagem, uma vez que uma linguagem é algo que o pensamento formula, é algo que o pensamento cria. Então, o pensamento não alcança a verdade daquilo que está presente além dele, que não faz parte dele. Então, o que é a verdade? Simples e direta, de realmente permanecer livre desse velho modelo que é o modelo do pensamento. A verdade sobre isso é ser. O que é esse velho modelo do pensamento? É o velho modelo da continuidade daquilo que é realmente temporal, algo que está dentro do tempo, algo que está dentro de uma definição. Quando lidamos aqui com a realidade divina, estamos lidando com algo que está fora do pensamento, fora da linguagem, fora da palavra, fora das definições. Então, esse emprego de expressões como ser espiritual, notem, é apenas uma expressão ainda criada pelo pensamento. A realidade divina é simplesmente ser. É algo além do pensamento. Você me pergunta o significado deste ser espiritual. A resposta para isso é a verdade divina, é a verdade de ser. Uma vida livre do passado, é uma vida livre do pensamento.
É o contato com esse instante se revelando, sem essa ilusão de alguém presente dentro desse instante, se separando da vida. Esta é a ciência de ser divino, de ser espiritual. A boa notícia é que essa é a natureza do seu ser. Essa é a verdade sobre você. Essa é a natureza de Deus. Quando você percebe a realidade como ela é, não existe mais alguém presente se vendo como um elemento separado da vida. É quando, nesse momento, essas distinções de palavras também caem, se dissolvem, perdem a importância. Porque a vida, a real vida, é a presença da verdade. E não há nada separado dessa verdade. Somos nós que diferenciamos com palavras expressões como ser, como vida, como amor, liberdade, felicidade. Nós amamos palavras, mas essas palavras, não podemos esquecer, elas são construções do pensamento. Estão dentro da linguagem. E tudo que está dentro da linguagem, como construção do pensamento, está dentro de uma definição, de uma limitação. Não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com palavras. Aqui o que mais nos interessa é termos da vida uma aproximação dela, livre do pensamento, livre exatamente das palavras. Então esta é a ciência da verdade. Esta é a ciência divina. A nossa inclinação, em geral, é muito forte para nos fixarmos em palavras, para nos apegarmos às palavras. Nós somos muito sentimentais quanto a isso, muito românticos. Expressões como amor, paz, verdade, Deus. Isso nos causa, em razão desse fundo de condicionamento que nós temos, sentimentos e emoções, e nos coloca em um terreno de sentimentalismo, de emocionalismo. A verdade divina está além dos sentimentos, além das emoções, além das palavras, além do significado, que são significados que nós colocamos, que nós introduzimos nessas expressões, mas que de verdade não representam absolutamente nada. Essa divina realidade, esta realidade sagrada, ela está além da expressão, além da linguagem. É algo além do pensamento. A meu ver, Gilson, nós precisamos aqui descobrir diretamente aquilo que está presente além do significado verbal, além das falas, além das palavras. Geralmente, o ser humano passa muito tempo de sua vida estudando os livros, se abarrotando de conhecimentos, naturalmente de palavras. E depois repetimos essas palavras como se de fato soubéssemos do que se trata. Primeiro, antes de tudo, vamos compreender aqui com muita clareza isso. Eu tenho falado, insistido muito nisso. Não devemos jamais nos prender a essas palavras. Essas palavras que nós colocamos aqui são apenas palavras. Eu tenho feito uso de expressões, mas o uso dessas expressões, eu não dou a elas esse significado. Eu coloco essas expressões apenas sinalizando alguma coisa, mas além da própria expressão. Então eu não me prendo a esses significados. Então jamais se prenda
as palavras aqui colocadas. Na verdade, jamais se prenda a qualquer palavra. Isso porque nenhuma palavra é a verdade daquilo. A palavra nunca é a verdade, é apenas um símbolo, uma imagem. A palavra ser não é ser. A palavra Deus não é Deus. A palavra amor não é amor. Em razão dessa confusão, nós estamos dando significado a essas expressões. E o significado, por exemplo, de amor é desejo, é prazer, é apego, é ciúme, é posse, é controle. Quando, por exemplo, fazemos uso da expressão eu te amo, o que será que esse sentido do eu, do ego, sabe sobre o amor? Absolutamente nada. Tudo que nós conhecemos no ego é apego, é ciúme, é posse, é controle. Mas fazemos o uso dessa expressão. O que é que o pensamento sabe sobre a verdade, sobre o divino, sobre esta realidade indescritível? Absolutamente nada. Mas o intelecto chama de Deus. Veja, é só uma crença? É só uma imagem? É só um símbolo? Podemos deixar tudo isso e tomarmos ciência diretamente, sem a fala, sem a linguagem, sem a palavra. Tomarmos ciência diretamente da própria realidade, da própria coisa. Veja, isso é possível quando o eu não está, quando o ego não está, quando a ilusão termina. Então a verdade deste ser, a verdade de Deus, a verdade da vida está presente. Um trabalho nessa direção requer a compreensão desse próprio movimento equivocado da mente, presa como ela está a crenças, a dogmas, a teorias, a conceitos, a palavras. É isso que estamos aqui com você investigando, aprofundando. Se dá conta, nesta vida, daquilo que está além da mente, além do pensamento, é tomar ciência daquilo que é a verdade. A ciência daquilo que é essa verdade. Uma vez essa constatação presente, toda essa confusão mental, todo esse movimento de desordem psicológica presente no eu, no ego, se dissolve. Uma vida livre do ego, uma vida livre do pensamento, uma vida livre de confusões, de conflitos, contradições, problemas e sofrimento, é a verdade deste ser espiritual. Não é alguém espiritual, é a realidade daquilo que está presente aqui, sendo a própria realidade divina. Portanto, ter uma aproximação de si mesmo, olhando diretamente para aquilo que se passa aqui e agora, descobrindo o que é aprender sobre si mesmo, o que é aprender momento a momento, porque é só momento a momento que se aprende. É um aprender sem acumular, é um aprender soltando a ilusão deste fundo psicológico. Nesse real aprender, ocorre um processo, Gilson, que é o desaprender aquilo que nós somos ou aparentamos ser, para a visão de uma realidade além desse mim, desse eu. Essa é a verdade desse aprender sobre nós mesmos. Descobrir como você funciona é ir além deste eu, deste mim, deste ego. É o que estamos vendo juntos aqui, é o que estamos aprofundando aqui.
trabalhando aqui com você. Muitos alunos querem sentir que têm poder espiritual ou que estão abençoando alguém, mas isso é apenas ego. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o ego. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ego? Ô Gilson, repare, você pergunta o que é o ego. Um contato consigo mesmo irá lhe mostrar que essa ideia de ser alguém que pensa, alguém que sente, alguém que faz, alguém que deixa de fazer, alguém que escolhe, alguém que gesticula, alguém que caminha, que dorme, acorda, alguém que se relaciona. A ciência de si mesmo, a compreensão daquilo que é esse mim, esse eu, isso irá lhe mostrar que esse sentido de alguém presente, nesse instante, separado da vida, não é real. Todo esse comportamento presente, nessa ideia de ser alguém, nesse autocentramento desta pessoa, como o pensamento diz que é você, como o pensamento retrata sendo você. A ciência desse olhar para estas reações, algo possível quando você aprende como olhar para esse mim, para esse eu, irá lhe mostrar que estamos diante de uma ilusão, que é a ilusão da separação, que é a ilusão do autocentramento, que é a ideia de alguém que realiza as coisas, pensa sobre as coisas, faz as coisas. Como também alguém que sofre, se preocupa, se contradiz, se aflige, tem problemas. Descobrir a verdade sobre si mesmo é tomar ciência de que estamos diante de uma ilusão. Veja, a mera descrição do que é o ego são apenas palavras sendo colocadas. Isso não tem a menor importância, porque ficamos apenas a nível intelectual. Não é o entendimento intelectual. Não é a compreensão das palavras. Não é uma visão do significado delas que irá lhe mostrar o que é esse eu, o que é esse ego. Mas quando você aprende a observar suas reações, você começa a se dar conta de que esse pensamento, sentimento, emoção, é algo que está presente, mas não existe um elemento que se separa desse pensamento, ou desse sentimento, ou dessa emoção. Para gostar disso, ou não gostar disso, para controlar isso, ou não ter controle sobre isso. Esse sentido do eu, do ego, desse mim, é a ilusão de um pensador tendo pensamentos, de alguém presente tendo sentimentos. Quando você, por exemplo, está triste, a ilusão de alguém triste, notem, é algo que surge quando a tristeza arrefece. Geralmente, quando você se dá conta de que está triste, quando você realmente se dá conta, repare, você nesse instante já se separa do próprio estado. Quando você se dá conta de estar preocupado, consumido pela preocupação, quando você se dá conta desta preocupação, você já se separa do próprio estado da preocupação.
Quando você se dá conta de que o pensamento está criando desconforto, problema, nesse momento você se separa. Assim, o sentido do eu, do ego, é esse elemento que se separa da experiência. Seja um pensamento, uma emoção, um sentimento, uma sensação. Ao se ver como um elemento separado dessa experiência, esse elemento é algo que o pensamento está produzindo. Esse elemento é o eu. Esse sentido do eu presente é o elemento que causa ou sustenta em nós todos esses quadros, porque não sabemos olhar para eles quando eles surgem. Nós nos separamos para lidar com isso. Então, esse sentido do eu é o elemento que se separa, por exemplo, da tristeza, da depressão, da angústia, da raiva, do medo. Essa separação é algo criado pelo pensamento. Essa separação é o elemento eu, mim, ego, pessoa. Quando você diz eu estava com raiva, repare, é um pensamento, é a ideia, é a crença de um elemento que passou pela raiva. Veja, estamos apenas diante de um pensamento, mas esse pensamento está sustentando esse mim, esse eu, esse elemento que passou por aquilo. A verdade sobre esta ciência do que é o ego é algo que se constata quando se observa, quando nos damos conta de nossas reações. Um contato direto com esse sentido do eu, do ego, é o fim dele. E esse contato se torna possível quando você aprende a olhar sem o observador, a se dar conta desse elemento que é o eu, com a sua experiência. Esse olhar, esse observar, esse perceber, sem interferir com isso. Então, sim, diretamente você sabe qual é a verdade sobre o eu, qual é a verdade sobre o ego. Esta ciência do seu ser é o fim desta psicológica condição. É isso que estamos com você aqui, trabalhando juntos. Muitas pessoas também querem ser benfeitores e ajudar a humanidade. Mas, quando o pequeno eu entra e faz querer algo, isso não vai acontecer. O senso pessoal de eu deve ser mantido fora disso. Não podemos saber quando o espírito funciona. Somos apenas testemunhas, transparências, vidraças por onde o sol brilha. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente quer viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, que são encontros de final de semana no formato online, presenciais e retiros, o Mestre Gualberto, além de responder as nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E esse compartilhar é carregado de muita energia, de um poder e de uma graça que nos ajuda demais nessa compreensão desses ensinamentos, porque a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E ao entrarmos de carona, naturalmente, de forma espontânea, a gente entra nesse estado meditativo, a gente silencia nossas mentes e podemos ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.